se trata sobre a recuperação judicial, extrajudicial, enfim, os processos recuperacionais das empresas, que nós vamos ter a honra de ouvir o Dr. Reinaldo Silveira, né, que é sócio fundador do nosso escritório Silveira e Tias, mas também professor, foi durante décadas professor da Universidade Federal do Pará, não somente em outras disciplinas, mas especificamente em direito concursal, como a gente chama, inclusive foi meu professor dessa cadeira. E basicamente a importância de falar sobre isso é um tanto quanto óbvia, né? A gente não precisa tecer maiores comentários a respeito da importância disso num cenário pandêmico, né? A gente sabe que um cenário de crise humanitária, seja ela qual for, como uma pandemia trazem outras crises sociais, políticas e, sobretudo, econômicas. Não tem como a gente fugir disso aí. E é necessário que a gente encare isso de frente, sobretudo que a gente conheça, né, quais são os instrumentos disponíveis, legais, é importante registrar isso, para auxiliar o setor produtivo, vamos chamar assim como um todo, a passar por isso, a se recuperar, enfim, a diminuir os danos. São muitos os objetivos, para que isso a gente passe por isso do melhor ou do menos pior possível, né? O setor produtivo não produz somente riqueza, mas produz divisas, tributos para o Estado, bem-estar social, por que não falar, com os seus serviços, com as suas mercadorias e tudo mais. E é interessante que o que a gente objetiva com esse bate-papo, vamos chamar assim, porque o objetivo é que seja informal, objetivo, claro, acessível, né, para a comunidade, né, do mercado, mas as pessoas em geral conhecerem, é desmistificar um pouquinho esses instrumentos que a lei criou, né, que veio evoluindo ao longo do tempo, porque quando a gente fala em recuperação ou quando se fala em recuperação, vem alguns pressupostos aí na nossa cabeça, como algo muito difícil de ser instrumentalizado, ou como algo que é muito custoso, ou que só serve a grandes empresários, ou pior ainda, uma imagem às vezes até psicológica, de que você só corre disso quando você teve um insucesso, quando você falhou. E não é nada disso, né? Então, a importância desse debate é esse nosso webinário, como se chama, tem uma expectativa de duração de 1 hora, né? Até para que a gente, né, consiga conversar com tranquilidade, mas sem fugir muito do que a gente está tratando aqui, que é o objetivo que a gente busca de educar o mercado como um todo, as pessoas em geral, né? Ouviremos o Dr. Reinaldo Silveira, por primeiro, que vai fazer as explanações dele, como ele mesmo disse, sem caráteres acadêmicos, né? Algo mais informativo mesmo sobre esses instrumentos, todos disponíveis. E depois convido aos debatedores aqui, doutor Alex Carvalho, presidente do Sinduscom, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Pará, doutora Karina Denardim, presidente do Sicodiv, né, que é o Sindicato de Concessionários e Distribuidores de Veículos, e o doutor Sebastião Campos, nosso presidente da FEComércio, a Federação de Comércio do Pará, para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa contribuir na medida da possibilidade de cada um, e com isso informar o mercado e as pessoas em geral sobre o que estamos pensando e tendo como foco esses instrumentos que estão disponíveis. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, especialmente aos nossos colegas que estão inscritos aqui, nos assistindo, e vou tentar mediar aí, né, esse nosso bate-papo durante essa 1 hora, e passo a palavra ao Dr. Reinaldo Silveira agora para que inicie a sua explanação. Doutor Antônio, uma preliminarzinha aqui. Quem tem que agradecer tudo isso sou eu. Agradecer a vocês, agradecer ao doutor Sebastião, ao Alex, à Karina e aos 34 outros participantes que estão nos ouvindo. Há uns dias atrás, eu recebi um convite
do Marcelo Lobato, que é meu sócio em São Luís do Maranhão, para falar para empresários maranhenses a respeito de recuperação judicial. Ora, eu me sinto muito, mas muito à vontade em falar sobre isso, até porque eu passei mais de 30 anos falando sobre processo concursal. É verdade que a lei mudou em 2005, mas o espírito, a conformação, os propósitos são os mesmos, embora eu me pareça que tenha melhorado muito, muito de um tempo para cá. Então, adverti o Antônio que eu não queria repetir aulas, porque não é o propósito falar com erudição, falar difícil, falar no juridiquês, como dizem por aí. E eu queria deixar uma coisa muito assim, como você disse, Antônio, bate-papo, conversa, uma coisa muito light, leve, e que a gente possa ter espaço para conversar, para eventualmente divergir, mas buscar esclarecer algumas coisas. Então eu agradeço profundamente a vocês que eu estou vendo, e aos que não estão vendo também, mas estão ouvindo, ou estão nos vendo, eu não sei, para falar um pouco sobre isso. Nessa reunião que eu tive com os empresários maranhenses, e eram todos maranhenses, eu foquei a explanação em cima da recuperação judicial na sua forma mais ampla, na sua forma mais complexa, que é das grandes empresas. E queria mudar um pouquinho o foco hoje para falar sobre os pequenos empresários, sobre os microempresários e os empresários de pequeno porte. Acho que isso é muito, muito importante, porque os microempresários, as empresas de pequeno porte e os MEI, que é o microempresário individual, eles constituem mais de 98% da classe empresarial. Então, essa turma talvez não saiba da importância dessa lei, as benesses que elas têm e os propósitos que ela busca. Eu acho que é uma lei muito interessante, que teve uma gestação de mais ou menos 12 a 14 anos no Congresso Nacional e, finalmente, em 2005, o presidente Lula, na época, sancionou em 9 de fevereiro de 2005, com a vigência a partir de junho de 2005. E trouxe muitas novidades para o direito brasileiro. Essa conversa tem mais importância em razão dos tempos estranhos que nós vivemos. E não é um tempo estranho no Brasil, embora no Brasil eu sempre fique esperando e torcendo e cantando com Cazuza para o dia nascer feliz. E às vezes o dia não nasce feliz, ele nasce meio cinzento, meio turbulento, por quisilhas, por coisas pequenas, mesquinhas, tolas até, de que a gente não esperava isso de onde vem. Mas crises em cima de crises, demissões, substituições, sem muita coisa, sem muita justificativa. Isso gerou para nós, neste momento, uma crise sanitária, ponto. Uma crise econômica, ponto. Uma crise social e uma crise política. Então, tudo isso junto não pode dar certo, a gente não pode tentar escapar dos efeitos maléficos disso, nefastos disso. Mas, de qualquer forma, a gente tem instrumento, tem ferramenta para combater esse estado de coisas que nós estamos e que foram comprometidas pela desconcentração do problema sanitário, que passou a ser uma doença política, de que se eu tomo isso, eu sou desse partido, se eu não tomo esse remédio, eu sou de outro partido. Isso não existe, pessoal. Isso é uma tolice, isso é uma bobagem. E isto afeta muito a economia, muito a população, que está morrendo como mosca por aí, aos milhares, e isto não é bom, não, efetivamente não é bom.
Mas o que tem a ver a lei 11.105, 11.101 de 2005 com isso? Ora, ela é uma lei que o artigo 1º, logo, ele vai dizendo que é uma lei para o empresário individual ou empresário coletivo. Então, é tipo a lei do inquilinato, que foi feita para o inquilino, a consolidação das leis dos trabalhadores, da lei dos trabalhadores, que é feita para o trabalho. Essa lei é feita para os empresários. E se a gente nota também, logo no preâmbulo da lei, que ela não alcança todos os empresários. Nem todos os empresários são regidos por esta lei. Existem exceções que a gente compreende, que os bancos elas não estão sujeitos a essas disposições, as instituições públicas e privadas, bancárias, financeiras, os planos de saúde, os planos de capitalização, e outros que ela pontua no artigo 2º, salvo engano. Mas, de qualquer forma, a grande maioria dos empresários está contido aí. E esta lei, ela trouxe uma disposição especial para os microempresários e os empresários de pequeno porte, denominando o plano deles de recuperação como um plano especial. E isso eu sempre fui muito enfático com meus alunos em chamar a atenção para isso. Por quê? Porque a lei anterior era uma lei muito cáustica. Era uma lei que privilegiava a falência, tanto que o nome da lei era falência e concordata. A falência era péssima e a concordata era pior. Era uma espécie de antessala da falência pelos contornos que ela dava. Então isso mudou. E este espírito que o Antônio se referiu, o doutor Antônio se referiu, meu sócio, esse de ser um fracassado, não é uma coisa de agora. A literatura jurídica diz que o Napoleão Bonaparte, que fez um código comercial e um código civil, que ele metia o dedo, diz aquele ditado, nos pequenos volumes, os grandes venenos. Ele era baixinho, pequenino, mas muito perigoso aquele cidadão. Ele dizia que o comerciante falido, comerciante, não usava a palavra empresário, comerciante falido, ou ele era criminoso ou ele era incompetente. Às vezes, não é nenhuma coisa nem outra. Muitas das vezes, talvez a maioria das vezes, não seja nenhuma coisa nem outra, mas ficava com aquela pecha, com aquele estigma, tanto que o falido, ele era obrigado a passear na rua, ou desfilar na rua, em camisas, eu falo entre aspas, que é roupas íntimas daquela época, em camisas, com baraço e cutelo, para o povo olhar e identificar que aquele sujeito era falido. Isso hoje a lei reconhece, a nossa nova lei reconhece a existência de crises. Crises que a própria lei não conceitua, e fez bem não conceituar, porque a crise é um dragão de muitas cabeças, e essa crise ela pode ser gerada por problemas exógenos, externos, ou endógenos, internos. Por exemplo, se eu tenho uma diretoria que é formada pelo Alibaba, que sou eu, e os 40 ladrões, isso não vai dar certo. Estão todos muito competentes, muito espertos e muitos ladrões também. Então isso não dá certo. É uma crise interna de corrupção, de falta de interesse de trabalho, enfim. E tem crises que são geradas por problemas externos, chamam-se exógenas. Rebeliões, convulsões sociais, problemas na natureza, tsunamis, terremotos, endemias, pandemias, geram crises. Então, nós falamos do negócio muito a propósito do nosso tempo, de uma coisa que nós estamos vivendo, e isto não é brincadeira. A lei de 45 deveria ter sido substituída há muito tempo. Ela era uma lei que prestigiava a falência
não prestando atenção que a falência é um instituto que, vindo da economia, da insolvência, que insolvência não se confunde com inadimplência. Inadimplência é um fato, eu não paguei a conta de luz, eu me esqueci. Tá? Na insolvência eu não pago porque eu não posso. Os prazos eram pequenos e se estabelecia na lei anterior um verdadeiro diálogo de surdos, porque se o problema é econômico, era e é econômico, o direito não auxilia muito. O direito lê a norma e aplica a norma. E esta norma era aplicada sem muito critério, sem muita adequação, e as falências se reproduziam aí. Tanto isso é verdade que quando esta lei entrou em vigor, esta lei que vige hoje, a 11.101, em vigor em junho de 2005, as falências em um ano diminuíram em 62,2%. Menos falência depois desta lei. Porque as pessoas usavam a falência, sobretudo as grandes empresas do Sul Maravilha, elas usavam para impressionar e para pressionar, elas pediam a falência da empresa. E os juízes, muitas vezes, eram levados a decretar a falência, esquecendo os efeitos maléficos que ela tem. Perde o consumidor o produto, perde o Estado a arrecadação, perde os empregados o emprego, gera fome, miséria, prostituição, bandidagem. Tudo isso é efeito negativo da falência, que só tem efeito negativo. Hoje a falência existe e ela precisa existir porque ela é vista hoje como um processo cirúrgico que extrai do corpo, quer dizer, do mercado, um corpo estranho e que é tumoroso, que é ruinoso, que não é bom. Então, para tirar a empresa do mercado, se usa ainda a falência. Mas a grande mensagem da lei é voltada para a recuperação judicial. E a recuperação judicial a lei tem um belíssimo artigo, número 47, que dispensa, porque elenca os princípios da recuperação judicial e mostra a importância que tem as empresas para a sociedade, sejam elas quais forem, grandes, médias, pequenas, micro, como fator de desenvolvimento, de progresso, e que bem distingue as cidades ditas industrializadas e avançadas das cidades ditas provincianas e atrasadas. Então deixa isso muito claro quando se fala de viabilidade econômica das empresas, mostra que os interesses dos credores têm que ser atendidos, que os credores têm que ter um tratamento igual, que tem que ter a preocupação com a preservação da empresa, a manutenção dos ativos, maximização dos ativos da empresa, enfim, mostra que a importância que a empresa tem para o sucesso de uma sociedade. Isto é muito importante e é uma coisa feita para os empresários. Quem não é empresário pode até conhecer a lei, mas dela não pode se valer porque a condição é que seja empresário. Os empresários irregulares ou de fato, eles não têm essas benesses, eles precisam ser regulares, formais, obedecer às demais regras da coisa, previstas na lei. Então, a lei trouxe dois tipos de recuperação. A recuperação judicial, que é mais complexa, e a recuperação extrajudicial, que é bem mais simples. E para os micro e pequenos empresários, ela traz 3 ou 4 artigos específicos para os micro e pequenos empresários, simplificando ainda mais os procedimentos e tornando eles mais próximos e ao alcance dos microempresários.
No escrito inicial, no texto inicial da lei, pessoal, a, essa parte que vem sendo mudada dos microempresários e pequenos empresários não era muito empolgativa, dizendo assim, não dava muita empolgação, porque ela era muito próxima da concordata. Ora, a concordata extinta, finada, que não, tomara que não ressuscite, ela só compreendia os credores quirografados, o crédito comum. E isso, nos anos 40, o decreto-lei era de 45, foi se tornando anacrônico, foi se tornando velho, podre, porque o Brasil começou a crescer, começou a se industrializar, começou a avançar e se chegou à conclusão, afinal, que os maiores credores eram os trabalhistas e o fisco. E era justamente isso que a concordata não alcançava. Ora, se eu não posso fazer acordo com os tubarões do crédito, qual é o meu destino? Era adiar a falência, e isso aconteceu com muitas empresas de engenharia, companhias de aviação, que nós viajamos no passado e que não viajaremos nunca mais, porque elas estão falidas e sem nenhum recurso. Então, isto é uma boa notícia, uma boa inovação, porque eu parto do princípio que as empresas prestam. Eu não estou me reportando a empresários, eu estou me reportando a empresas. E muitos pensam que a recuperação judicial ou é um desdouro, é um sinônimo de fracasso, que não é, ou é uma oportunidade para dar calote nos outros, que também não é. O que visa a lei, o que objetiva a lei é recuperar, a palavra é da lei, recuperação, mas poderia ser reengenharia, podia ser reestrutura, podia ser reorganização, podia ser alguma outra coisa, mas batizaram de recuperação. Então, nós temos que viver com isso. Essa parte do plano especial dos pequenos empresários e microempresários, nós todos sabemos que esses conceitos, eles são conceitos fiscais calcados numa lei complementar que já foi 123, agora já está 147, e que vem se aperfeiçoando. Agora mesmo tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de um deputado do PSD do Rio de Janeiro, chamado Hugo Leal, que busca aprimorar. Isto é bom. A lei é boa, podia ser melhor, podia, e ela caminha para ser melhor. E nós vamos ver por quê. Eu tenho a convicção de que isso é bom para os empresários, é bom para o Brasil, se tomado o remédio na dosagem certa, na hora certa. Não há um momento, não existe um momento azado, pronto, firmado, para se pedir recuperação judicial. Isto vem do âmago, do sentimento, da convicção do empresário. A lei não fixa, embora apenas o próprio empresário possa vir a pedir a sua recuperação judicial, se individual ou a empresa, se a empresa é coletiva, ela mesma pode pedir, mas ela não pode ser pedida, por exemplo, por credor, embora possa vir a ser requerida pela viúva, por exemplo, do empresário falecido, dos herdeiros do empresário falecido, pode vir. Mas o credor, embora ele possa pedir a falência do devedor, ele não pode pedir a recuperação judicial. Nem o Ministério Público, nem ninguém. É uma coisa da iniciativa do empresário que sente o drama, sente o problema, vê no horizonte aquelas coisas ruins, e isso o leva a poder, e a lei faculta, pedir a sua recuperação judicial ou extrajudicial. E para o pequeno e microempresário,
para o micro e pequeno empresário, também no mesmo sentido de que eu estou falando. O plano especial ele está previsto expressamente na lei, e isto vem bem a calhar, porque eu atualizando aqui os meus estudos, porque eu me aposentei da universidade em 14, pedi ao Marcelo, meu filho, que desse uma, uma penteada aí no meu conhecimento. Ele me mostra com fontes do Globo.com que no mês de maio falências cresceram 30%, 60%. 30% de falência e 60% de recuperação judicial no mês de maio deste ano. Então, é uma coisa muito atual, e a sociedade brasileira sofre. E uma vez vencida a pandemia, não quer dizer, o problema sanitário, não quer dizer que o problema econômico vá se encontrar e se resolver junto. Ainda vamos passar alguns anos sentindo os efeitos, os reflexos desse momento que nós vivemos agora. Por essa proposta, o que dizia a lei inicialmente? Que os credores, que os microempresários, os empresários de pequeno porte, eles não podiam fazer a recuperação judicial, incluindo determinados tipos de crédito. E o projeto que está em votação no Senado agora, porque já passou pela Câmara, ele permite que todos os créditos vencidos e vincendos do microempresário e do empresário de pequeno porte sejam incluídos nesse texto, à exceção dos benefícios fiscais, à exceção dos créditos daquele pessoal do artigo 49, que é leasing, alienação fiduciária em garantia, proprietário fiduciário, esses estão e continuam fora. Mas a grande massa dos créditos foi trazida para dentro da recuperação judicial dos micro e pequenos empresários. É isso que o deputado quer. Ele quer também que se busque soluções extrajudiciais. Ele aproxima o credor do devedor, e isso põe no texto da lei, o que vai facilitar muito o entendimento, porque a grande massa dos credores quirografários, aqueles credores comuns, são os mais nervosos e os mais inconsequentes. Eles querem porque querem receber e forçam demais e acabam atirando no próprio pé. Marca-se uma data, o projeto marca uma data, 20 de março de 2020, e diz que as ações e execuções estarão suspensas a partir de então por 60 dias, quando o sujeito pede a recuperação judicial, o microempresário e o empresário de pequeno porte. Que as ações revisionais ficam suspensas também, que é inviável a execução de garantias, as cobranças de multa, a declaração de falência, o despejo por falta de pagamento, a resolução unilateral de contratos bilaterais. Ora, isso é do nosso dia a dia. A gente vê, às vezes, que por multas escorchantes, pedidos de falência por abuso do direito do credor, isso é muito comum a gente ver na prática. Despejos por falta de pagamento por aluguéis que foram satisfeitos, é muito comum a gente ver isso, e este decreto vem proteger, esse projeto vem proteger os micro e pequenos empresários. Ele impede, inclusive, nas suas linhas, que se cobre dívidas dos garantidores da empresa de pequeno porte e da microempresa.
do tipo do aval, porque quando pede a recuperação judicial e o diretor lá avalizou como pessoa física, ele não tem o benefício, porque a lei não é para ele, é para a empresa. Esse projeto ele vem e suspendendo as execuções contra os garantidores. E mais, ele reduz o quórum para aprovação da recuperação judicial desse pessoal, microempresário e empresário de pequeno porte. A recuperação é sempre pedida ao juiz. Ela já não tinha Assembleia Geral, não era necessário a Assembleia Geral. Ela continua, por esse projeto, não tendo a Assembleia Geral de Credores. Mas a lei, o texto original, dizia, que a primeira parcela do plano dele, microempresário ou empresário de pequeno porte, deveria ser pago em até 180 dias. O projeto pretende que a primeira parcela do plano seja paga com 1 ano. O projeto, no texto original, a lei falava que o plano não poderia ser superior a 36 meses. O projeto busca que o plano de recuperação judicial seja igual a 60 meses, quer dizer, 5 anos. Isso pode vir a somar muito no geral, na conta final que nós vamos ter. É importante que se saiba, pessoal, que o fato econômico é muito diferente do fato jurídico. Muito. E é por isso que a lei anterior não deu certo, porque era um diálogo de surdos, como eu disse. Era o juiz falando com o promotor, falando com o advogado de um problema econômico, e essa conta não fechava nunca, não batia nunca. O papel do juiz, hoje, em toda e qualquer recuperação judicial, ele é um fiscal da legalidade, apenas um fiscal da legalidade. Ele evita que se cometam abusos, mas ele não se mete no problema econômico. Ele não pode dizer, por exemplo, que essa empresa não tem viabilidade econômica. Por que ele não pode dizer? Porque ele não sabe o que é isso. Ele não tem expertise para dizer isso. Isso é coisa de economistas, isso é coisa de contadores, é coisa de empresário. E o papel do juiz se reduz a verificar eventuais irregularidades, ilegalidades cometidas. Aí pode funcionar. Mas não escolher o modelo de recuperação que será feito, e tem mais de 100 modelos nesta lei. Antigamente nós tínhamos três na concordata, na concordata a doença econômica tinha um prazo de vida, 24 meses. No final de 24 meses, se você não tivesse saldado todos os seus compromissos, a empresa teria decretado a sua falência. Ora, isso é uma tolice se pensar que se pode recuperar uma empresa ou que doença econômica tem prazo de validade. Isso não funciona. Hoje, o processo de recuperação ele dura 2 anos, mas o plano de recuperação pode ser de 15 anos, pode ser de 10 anos, pode ser de 9 anos, pode ser de 12 anos, desde que os credores aceitem, a coisa está feita e o juiz não pode se meter, dizer que o plano não está bom, ou que o plano é isso, ou que o plano é aquilo. Por esses motivos, eu creio que nós avançamos muito na ideia do que seja empresa, do que seja progresso, do que seja economia, que é separada do direito. Isso me parece muito claro na lei, embora eu não seja economista, mas eu concordo com esse recuo da atuação do judiciário em se imiscuir em problemas econômicos, que não é da sua seara, para que o mercado encontre o consenso, porque são obrigações patrimoniais em todo o tempo, que são não cumpridas ou estão sendo descumpridas, e que se o plano for bem feito, bem
engendrado, o sucesso ele pode ser, olha, a taxa de juros é 8%. Sim, mas o sujeito, o empresário propôs 1% ao ano e foi aceito. E é melhor ficar com isso do que ficar com zero, com nada. Então, isso passou a ser um problema de mercado administrado pelo administrador judicial, que não vai administrar a sociedade doente. O administrador judicial tem o papel de fiscalizador do plano e, no fundo, a recuperação judicial é um acerto entre o devedor e os seus credores, que são reunidos em classes, que votam os planos, que é apresentado obrigatoriamente pelo empresário, e que, uma vez aprovado, não cabe ao juiz dizer, olha, isso aqui não está bom, e muito menos ao tribunal dizer que eu achava que devia ter cisão e não fusão de sociedades. Também não. A lei rompe com muitos paradigmas que existiam, por exemplo, que o salário é irredutível. Por esta lei, você lê e encontra lá artigo 50 ou 51, ele diz que, havendo concordância do sindicato, se pode rever o salário dos empregados. A possibilidade dos diretores do Alibaba e os 40 Ladrões serem afastados e substituídos por outros mais competentes e mais compromissados com o sucesso da sociedade. O que rompe com aquela história de que essa empresa é minha, me pertence, eu faço o que eu quero aqui dentro. Não é bem assim. Então, o Brasil, eu creio que avançou muito. Isto não é uma ideia genuinamente brasileira, ela é inspirada muito no direito americano, muito no direito europeu, tem o dedo do FMI aí sim, mas de qualquer forma nós avançamos muito. O alcance da recuperação judicial, ela compreende todos os créditos, ela gera efeitos. Os efeitos é a suspensão dos juros, a impossibilidade do curso das execuções e ações judiciais que tratem sobre quantias líquidas, não as ilíquidas de obrigação de fazer, de não fazer. Isso prossegue até o momento em que se apura o quanto. Quando se apura o quanto, você vai receber na recuperação judicial, habilitando o seu crédito. Há um tratamento especial para os créditos fiscais. Os créditos fiscais, eles não são sujeitos à habilitação, eles não participam da recuperação em si, mas se providenciou que os fiscos, de modo geral, de toda a natureza, tivessem forma de parcelamento, justamente para atender essas situações agudas, porque passam os empresários. A recuperação, ela vem de uma crise, e a crise é uma moléstia da empresa, é uma doença da empresa que a contamina e pode matá-la. Não há possibilidade mais de se voltar de uma falência como havia no passado. Uma vez falido, falido está. E o plano recusado pela Assembleia Geral de Credores pode acarretar, sim, o decreto de falência, e não cabe ao juiz buscar as razões porque os credores negaram a aprovação do plano. A lei contém uma única hipótese, ou 3 hipóteses cumulativas, que na verdade é uma só, de ser possível a Assembleia negar a aprovação e o juiz dar a aprovação do plano. Mas isso é uma exceção. E toda exceção não pode ser considerada como regra típica ou prevalecente. Ela é uma exceção. O que eu diria a título de conclusão ou de encaminhamento para o nosso debate? Eu diria que nós temos uma boa lei, pessoal. Nós temos uma boa lei.
uma lei que não precisa de muletas, não precisa de outras leis para complementá-la. Ela é como se fosse um microsistema. Por que eu digo isso? Porque ela contém disposições legais tipicamente do direito. Ela contém regras de economia muito fortes. Ela contém regras de direito mercantil. Ela contém parâmetros matemáticos. A questão criminal está inclusa nela. Então, ela se cerca de uma série de elementos que fazem com que ela seja um bom instrumento que desmerece a aplicação de outras leis aqui dentro. Usa do Código de Processo Civil para não reconceituar conceitos que já estão estabelecidos, como de citação, contestação, recurso, etc. e tal. Mas usa o código que já está escrito lá, não precisa inventar a história e nem mais qualquer um dizer que está faltando isso, não falta nada. Pode ser melhorada? Pode. E isto que eu falei do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, é uma tentativa que está sendo aprovada de se incrementar esta lei para se dar mais conforto para os microempresários e pequenos empresários. Mas ela não substitui formal ou substancialmente o que já existe. O que existe é muito bom, é muito bom. E eu queria que vocês soubessem que as crises, elas são boas na medida em que elas criam oportunidades. Disse, eu não sei se é verdade, não ouvi, mas já li que Winston Churchill, e a Margaret Thatcher gostavam de crises, porque as crises faziam com que eles pensassem, mudassem conceitos e criassem novas oportunidades. Isto é verdade, embora aqui no nosso caso que nós vivemos, é triste, porque a gente vê e sentir a quantidade de brasileiros e seres humanos que estão sendo eliminados por este vírus desgraçado, que não respeita absolutamente nada, que sequer se pode ver, mas que ele existe. Então, a gente tem isto como uma ferramenta importante nas mãos para um eficaz combate ao problema econômico que isso acarreta, que isso traz em seu bojo. E é preciso saber que não é desmerecedor, não, pedir recuperação judicial. Sobretudo no Brasil, né, onde nós vivemos com uma carga tributária imensa, com juros escorchantes, com lucros absolutamente desproporcionais e um país de uma desigualdade incrível. Eu tenho lido mais agora do que o normal, porque a gente fica em casa, vários estudiosos estrangeiros falando da desigualdade brasileira, que é fantástica, que assombra, que choca mesmo. E é preciso que a gente corrija essas coisas e permita que a grande massa dos empresários, que são micro e pequenos empresários, tenham a sua vez nesta lei, e isto pode ser melhorado por esse projeto e por outras ideias que não se limitam a esse projeto, claro, mas que isso nós podemos viver melhor. Eu não queria cansá-los mais do que isso, eu acho que eu estou falando há mais de 40 minutos, Antônio, não sei como é que está esse negócio, esse tempo aí, e eu que não queria roubar a cena, não queria ser protagonista da coisa, eu quero ser um participante, mas não um protagonista. Para abrir para o debate, para que a gente possa falar um pouco mais em pontos específicos. Ok? Muito obrigado pela atenção. Doutor Reinaldo, obrigado pela palestra e pela explanação excelente. Eu acho que salta aqui aos olhos de toda a objetividade, que é realmente o intuito desse nosso encontro, é realmente instruir as pessoas e não causar mais confusão dentro de um cenário crítico, né, que a gente vive.
E apenas 2 comentários que eu gostaria de fazer a partir da sua fala, que me chamaram a atenção. A primeira é a seguinte, é que quando se fala em superação de crise dentro de uma empresa, ou por um empresário, né, considerando que a lei abrange a todos, às vezes uma dificuldade de identificar aspectos práticos de superação dessa crise. E é interessante que essa lei, ela também é muito boa nesse sentido, porque ela já sugere uma série de modalidades que podem ser mais ou menos adequadas dependendo da sua realidade, do seu porte, do impacto dessa crise, do momento, do contexto dessa crise. Né? Você pode cindir empresas, você pode fundir empresas, você pode se desfazer de ativos, você pode postergar determinadas obrigações, adiantar outras, enfim. Então, eu creio que seja importante pontuar essa diversidade de modalidades que a lei já sugere ao empresário em geral, às empresas, para se recuperar nesses cenários. E a outra coisa que me chama atenção, inclusive como advogado atuante na área, é que, por vezes, eu percebo que existe pouco, ou eu diria até quase nenhum conhecimento a respeito desses instrumentos. Não raras as vezes eu recebo pessoas no escritório que realmente vêm pedir uma ajuda e, quando se deparam com os instrumentos que essa lei garante, se impressionam, né? Que nós tenhamos isso já há um tempo considerável, dado a data da edição dessa lei, né? Então, eu creio, inclusive, exortando aqui os nossos debatedores, a Karina, o Sebastião, o Alex, né, sobre a necessidade que nós temos de compartilhar essas informações, de difundir aqueles que estão sob a tutela dos sindicatos, das federações, de que podem se socorrer desses instrumentos, de que a crise ela existe, ela é grave, mas ela não é necessariamente insuperável, ela não necessariamente é eterna e ela não significa o desmantelamento total daquela unidade produtiva, né? Como a gente estava tratando, uma empresa gera emprego, gera bem-estar, gera tributos, enfim, desenvolvimento. Então, é importante, eu gostaria de pontuar isso sobre a necessidade e a importância e responsabilidade que nós temos de difundir, de sermos multiplicadores desse conhecimento. E após isso, gostaria de passar a palavra aos nossos debatedores, caso queiram, obviamente, fazer algum tipo de consideração, como estão vendo essa crise, como tem sentido o mercado, quais são as eventuais expectativas, se é que é possível fazer alguma ponderação, considerando que ainda é tudo muito recente. Nós temos um cenário gravíssimo de apenas 3 ou 4 meses. Né? Então, às vezes, se projetar, eu acho que talvez isso seja uma das maiores dificuldades do mercado, essa falta de condições, inclusive, de fazer planos. Né? Então, passo a palavra aos nossos debatedores, caso queiram, volto a dizer, isso é um bate-papo, isso não é uma imposição de modo algum, mas compartilho aqui a oportunidade. Desculpa, a minha pergunta é rápida, parabéns, depois, mas garanto que a pergunta é rápida. Depois, antes de mais nada, parabenizar o professor Reinaldo, doutor Reinaldo Silveira, mas eu também aqui, além de representar a Federação do Comércio, represento o SEBRAE, o Sistema Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas. Então, o que se discutiu, o que se viu em todas essas nossas reuniões, esses bate-papos, desde o início da crise, da pandemia, era que haveria um grande, vamos chamar assim, cemitério de empresas, que as empresas iam se acabar, mas as pequenas empresas nunca souberam, doutor, que elas podiam, como disse o Antônio agora há pouco, gozar desse instrumento de salvação delas com a recuperação judicial. Mas eu gostaria de, se eu não pudesse, ou se o tempo também não desse, que nós pudéssemos ter a oportunidade de transmitir esses detalhes aos nossos pequenos e microempresários sobre a possibilidade que eles tinham para fazer esse plano, porque, a princípio, quando se examina o texto da lei,
olha, se verifica que se faz necessário um plano de reestruturação com dados econômicos, estatísticos, de informática, de tributação, mas como é que as empresas pequenas teriam condições de fazer isso? Além do mais, eu não sei se o senhor falou, mas eu gostaria também de obter uma observação sua e obter uma resposta sua em relação ao fato de algumas empresas poderem ter a possibilidade de revisar o plano no decorrer da sua recuperação judicial. Então, eu queria ser mais breve para que eu pudesse ter, pelo menos, assim, um parâmetro, alguma coisa que eu pudesse levar às empresas pequenas e micro, que é um universo muito grande, como o senhor falou agora há pouco, notícias ou alguma coisa que fosse alvissareira para que eles tirassem dessa ideia de que a vida toda eles vão fechar, vão quebrar, e que existe a oportunidade para eles da recuperação judicial. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado pela intervenção, Antônio e doutor Sebastião. Vamos lá. Antônio, você falou em meios de recuperação. Eu citei, en passant, que o artigo 50 da lei, em 16 incisos, ele fala de mais de 50 modos de recuperar. E a lei acaba dizendo, dentre outros, quer dizer, permite-se ao gênio do empresário que crie outras formas em substituição àquelas da concordata, que era 50% pagamento à vista, um quinto no primeiro ano, pelo menos, e 100% em 2 anos. Esta era a formulação da lei estúpida, não se conseguia fazer isso e as falências se sucediam. Então, nós estamos muito bem aparados hoje, porque além das propostas que a lei faz no artigo 50, ela não é números clausos, não fecha, ela deixa uma margem do que você quiser propor e os outros aceitarem. Não se fala em taxa de juros fechada, na recuperação das empresas micro e EPPs, se fala sim taxa Selic, que anda bem comportada ultimamente, mas não andou no passado. Sebastião, o plano de recuperação. O processo de recuperação judicial e o próprio de falência são processos mistos de jurídico com econômico, de direito e de economia. Normalmente, os planos de recuperação judicial são feitos por economistas. As instituições do tipo do SEBRAE ou outras federações, confederações, poderiam orientar os microempresários e os pequenos empresários a como elaborar esse plano, porque os advogados não são capazes de fazer, porque são uma série de projeções que são feitas para o futuro e que dê o momento para o sujeito conseguir voltar a respirar. Que ele está sufocado por essas diatribes que nós vivemos, por esse sufoco que causa o fisco, os credores, os bancos, enfim. Então, o plano não é feito por advogados, mas eles sabem que tem que apresentar o plano sob pena de ser declarado falência, eles sabem que o plano tem que demonstrar a viabilidade econômica do negócio, eles sabem disso. Quanto à sua segunda intervenção, ela é mais do que interessante, a apresentação de um novo plano. O projeto que tramita hoje no Senado, ele fala claramente sobre a possibilidade de apresentar um novo plano. A lei anterior, a lei no seu texto original, ela dizia e continua dizendo que o plano pode ser adaptado nas assembleias de credores. Pode ser adaptado. Então, eu posso planejar pagar isso em 20 anos. Você faz as suas ponderações e mostra que dá para fazer em 15.
E se eu aceitar, nós chegamos a um acordo e este plano com 15 anos vai ser aprovado. E o projeto que tramita no Senado hoje, ele fala claramente que o empresário ele pode apresentar sim um novo plano. Pode apresentar sim um novo plano. Eu diria ao senhor que nenhum dispositivo legal dessa lei que tantas vezes eu li veda a possibilidade de se apresentar um novo plano. Não tem. Até porque, se eu tenho os princípios da lei esculpidos no artigo 47, que falam sobre viabilidade econômica, preservação da empresa, manutenção dos seus ativos, respeito ao crédito dos meus credores, isonomia para os credores, publicidade, se eu tenho tudo isso, eu não preciso, juiz, não precisaria de mais uma lei para me dizer que eu poderia apresentar um plano. Eu aceitaria um segundo plano, porque isso faz parte intrínseca. Eu não quero, não é interessante a ninguém, não há vencedor num processo de falência, e o insucesso da recuperação é igual à falência. Então, a falência não interessa a ninguém, a falência interessa apenas para que se tire do mercado aquelas pessoas que lesam, que enganam, que usam de engodos, de trapaças. Para isso a falência serve, mas só para isso. Então, se a saída for apresentar um novo plano, que seja. Por quê? Porque está dentro dos princípios da própria lei. No Brasil, nós temos um problema que tudo nós queremos lei, tudo nós fazemos questão de uma lei que diga. E no dia seguinte que se faz uma lei dizendo que pode e que não pode, vem uma crítica do que pode e que não pode. Então vamos fazer do jeitinho brasileiro. E as coisas ficam do mesmo, muda tudo para ficar tudo no mesmo lugar. Então eu vejo que a lei tem espaço para a apresentação de um novo plano tranquilamente. E esse projeto que eu estou me referindo, 1397/2020, do deputado Hugo Leal, ele cogita expressamente da apresentação de um novo plano. O que me parece que já estaria contemplado nos princípios para a preservação da atividade econômica, para evitar o desmantelamento da unidade produtiva, para preservar os empregos, para preservar a receita do fisco, para preservar a satisfação dos consumidores. Então, eu não precisaria de mais uma lei. Eu vi com muita preocupação, fugindo um pouco do assunto recuperação, uma lei, me parece, do deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, em que ele falava que os supermercados tinham que higienizar e fez uma lei para higienizar aqueles carrinhos que se pegam. Ora, o Código de Defesa do Consumidor já fala de saúde do consumidor, já fala não precisaria de outra lei, mas ele fez a lei e o Congresso aprovou. É a mania do brasileiro, denunciada pelo Fábio Conder Comparato, que os latino-americanos pensam que os problemas sociais vão se resolver sempre por uma lei. Não resolve. Então, resolve a aplicação inteligente da lei. E tanto o Código de Defesa do Consumidor como esta diploma que nós examinamos, eles têm as saídas já prontas. E o novo plano é plenamente factível e nunca foi proibido, não está proibido. Isso não é uma brincadeira. Eu estou propondo que me recuperar, sim, eu estou lhe submetendo, você aceita ou não. Se você não aceitar, você pode fazer uma contraproposta. Eu aceitar a contraproposta, então o plano não estaria desfigurado, ele estaria ajustado, ele estaria complementado pela ideia do Alex, da doutora Karina, sua, enfim, nós estaríamos aperfeiçoando e não desmontando. Mas com esse nome de novo plano, tem um projeto que está em tramitação no Senado. E eu não vejo nada que proíba a possibilidade de ser apresentado legalmente um segundo plano, que vai ser submetido também à Assembleia Geral
de credores para aprovação ou não. Não é isso. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Eu Parabéns, que muito agradeço. obrigado. Bom, boa noite, doutor Reinaldo, Sebastião, Alex, Antônio. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar desse webinário, tratando desse assunto tão atual e tão desconhecido ao mesmo tempo, não? Mas eu considero válido ressaltar aqui nessa situação, sobretudo a responsabilidade social das empresas, não? O segmento automotivo, só do segmento de concessionária, ele emprega no Brasil todo a faixa de 315 mil pessoas hoje, atualmente. E se a gente for colocar o impacto disso daí, uma família que tem 3 dependentes, a gente está falando aí de um impacto de quase 1 milhão de pessoas. Então, os empresários, eles empregam. E é válido considerar esse dispositivo que foi feito até para manter as empresas sadias dentro do mercado, manter os ativos, manter os empregos, continuar também contribuindo com a questão fiscal, não para a sociedade. Enfim, a minha única questão, doutor Reinaldo, é que foi colocado que não existe um momento certo de fazer um pedido de restituição judicial, mas também tem um prazo que é válido entrar com o pedido para que não venha, porque empresas falidas não podem entrar com um pedido de recuperação judicial, então não pode demorar tanto para fazer esse pedido, porque senão você também não consegue equilibrar essas contas que a gente está falando aqui de empresas sujeitas a questões, a passar por situações, por problemas externos, né, exógenos, enfim, situações externas que possam impactar no negócio. Então, ela também não pode demorar muito para entrar dentro desse pedido de recuperação judicial. Então, qual que seria esse limite, doutor Reinaldo, de pedido para entrar com a RJ? A senhora está me vendo? Estou vendo, sim. O pessoal sumiu, só estou vendo a senhora agora. Eu não sei o que foi que eu fiz aqui, não sei. Mas vamos lá. Quando a lei diz que não existe um momento, é porque ela quer dizer que este momento ele é sentido pelo empresário. Esse tipo de doença, a crise, ela não vem abruptamente, ela vem lentamente, os negócios vão demonstrando, dizem os doutos, que o balanço das empresas é uma bússola para o empresário. Ele mostra se eu devo vender sorvete ou comprar sapato, vender sapato, se eu devo fazer isto ou aquilo. E que o mercado ele dá sinais. Eu me lembro que eu gostava de ver, tinha videocassete, tinha fitas de videocassete, alugava fitas. Esse negócio sumiu, não existe mais. Eu tinha disco de vinil, tinha coleção dos Beatles, dos Stones, eu tinha coleção de discos de vinil, não existe mais. Aquelas vitrolas, eletrolas, com aquele bracinho que vinha e voltava, não tem mais. Então, uma pessoa que vá fazer um negócio desse, hoje, é extremamente arriscado, embora existam colecionadores que se interessem por essas coisas. Mas, quando diz que o momento é sentido pelo empresário, é prestigiando o empresário para que ele sabe que a curva está descendente, que o mercado não está aceitando e que ele precisa tomar uma atitude. Mas não impõe a ele que quando passar de 40% da margem de lucro ou ficar abaixo de 5%, ele tem que pedir recuperação judicial.
Em momento algum a lei diz isso. E isto é um prestígio para o empresário, não é um desmerecimento. Fica na sua percepção das coisas o momento azado para pedir a recuperação judicial, se for o caso. E também não é obrigado a pedir, tá? Não é obrigado a pedir. Apenas permite que o sujeito lance mão desse remédio, que é um remédio, que vai permitir que se supere, contorne a crise que se abate. Se eu fizer assim, se eu permite que eu venda ativos, permite que eu admita meus empregados como sócios, permite que eu substitua meus diretores, permite que eu cinda a minha empresa, que eu funda a minha empresa com outra, que eu incorpore ou seja incorporado com outra. Enfim, os modelos de superação são incontáveis, eles são imensuráveis, porque a lei elenca vários, desde o clássico alongamento do perfil da dívida, equalização de débitos, até o dentre outros, que é um conceito jurídico indeterminado que vale para qualquer coisa que você propor e eu topar. Isso é problema nosso, não é problema do judiciário. E aí é que está a grande inovação, que retira debaixo da frieza da norma jurídica aquele negócio que acontecia no passado. Se você não pagar o título, eu presumo que você está falida. Hoje em dia, eu está com o estado pré-falimentar. Hoje tem um limite de 40 salários mínimos, que estão tratando de aumentar por aí, pelo menos na data, 40 salários mínimos, pelo menos, que para mim ainda é pouco, mas os prazos se alongaram e é preciso entender que a falência não faz bem para a sociedade como um todo. A falência é uma excrescência, é uma última rácio, é uma última medida, é uma coisa que não se deve lançar mão a todo momento. Isso não é bom para a sociedade. Mas não existe um momento pronto. E a lei admite que essa decadência ela vem se estendendo por algum tempo. Por isso que ela pede os 3 últimos exercícios, os balanços, as coisas, porque sabe que esse problema não surge de um clique de dedos. Ele é um acúmulo de maus negócios, de dívidas que vêm do passado, enfim. Não é um negócio tão imediato assim. Mas agradeço a sua pergunta, doutora Karina. Doutor Alex, pediu a palavra. Doutora Karina... Então, se a Karina quiser complementar alguma coisa, eu aguardo. Posso passar? Não, o que eu quero complementar aqui é o seguinte, é um dispositivo muito interessante, mas o empresário ele tem que estar muito atento ao negócio dele, porque é uma tomada de decisão que você tem que ser preciso, tem que ser rápido no momento de tomar a decisão, porque procrastinar muito uma situação dessas pode ser que não consiga mais trazer a saúde financeira desejada para aquela empresa. E só uma pergunta a questão às vezes muitas empresas, imagino eu, que elas possam ir à falência até por não conhecer o dispositivo ou por não conhecer o que trata, não a situação do dispositivo da RJ. Acredito que isso impacte também lá nas empresas que venham passar por problemas. E, doutor Reinaldo, se me permite, também quero comentar, às vezes as empresas elas vêm indo muito bem com o mercado aquecido
e em função disso elas investem muito, porque conforme o mercado está aquecido, os empresários eles costumam investir mais no negócio. Em se tratando de fatores exógenos, externos, uma crise de uma pandemia que pega todo mundo de surpresa, e às vezes as empresas elas podem estar comprometidas com novos investimentos. Então, nem sempre aquele problema vem de muito tempo. Pode ser que seja um problema de um fator excepcional que ninguém estava esperando também. Eu concordo. E a lei exige que o empresário relate na inicial da recuperação, do pedido de recuperação, que motivos levaram ele a pedir a recuperação. Então, vamos lá, a crise do petróleo deve ter afetado muito o negócio de combustíveis, automóveis, etc. e tal. Isso pode gerar? Pode. E o sujeito que está na ponta, ele pode identificar isso como uma crise ou com possibilidade da crise de instalar um processo ruim tal que o leve à falência. Aí ele se socorre da recuperação judicial para superar esse ponto que surge no mundo pela maxi-desvalorização do dólar, pela invasão de não sei de quem, pela rebelião não sei aonde. Isso, às vezes, não parece. Eu ouvi falar que aquela crise de 2008 americana era uma marolinha. Até hoje não se recuperou. Que esta aqui seria uma gripezinha, viu? Que não é bem uma gripezinha, mas a gente vai vivendo com essas tolices e muitas vezes quem não se atenta para a coisa pode pagar muito caro pela sua ingenuidade ou falta de tino empresarial de ver o futuro. Karina, algo a mais a considerar? Não. Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa, por que eu não estou vendo mais todo mundo, hein? Reinaldo, deve ser algum aplicativo aí que foi acionado acidentalmente. Deve ser, Reinaldo, a configuração deve estar para apenas aparece na sua tela quem está falando. Vê se eu não estou aí. O cabeludo apareceu? Estou vendo agora, mas só você também. É assim, é a sua configuração de tela. Mas, Karina, você já terminou? Quer fazer uma nota? Terminei. Fique à vontade, Alex. Obrigado. Eu aproveito para agradecer o convite e por se tratar de um bate-papo e pela proximidade e o carinho com as pessoas que aqui estão, que eu tenho a honra de dividir essa sala. Eu agradeço ao Reinaldo, agradeço ao Antônio, ao escritório Silveira Tias, pela oportunidade de chamar a gente para poder trocar algumas ideias e contribuir um assunto tão importante, né, como foi falado, tão necessário para ser debatido. Eu não posso deixar de saudar também os empresários da construção civil. Alguns estão aqui, mas eu saúdo na figura do Marcelo, meu amigo Marcelo Castelo Branco. Foi meu antecessor na presidência do Sinduscom. Marcelinho é um grande amigo, né, Reinaldo? Então, agradeço. Meu amigo. Nosso meu amigo. Mas dizer também que é uma honra muito grande dividir essa sala com pessoas como o Sebastião, como a Karina, que tem uma reputação ilibada, são realmente referências nas atividades as quais estão aí representando. Eu teria, Reinaldo, algumas observações, mas eu inicio me acostando ao que foi mencionado pela Karina, mas fazendo um link do que a Karina acabou de colocar como a necessidade de ser preciso, cirúrgico, numa medida como esta. E
E quero fazer um link dessa necessidade, né, dessa percepção, desse clique empresarial que precisamos ter mais do que nunca, e fazer um link ao pensamento, ora citado, Reinaldo, do Churchill e da Margaret Thatcher, que realmente nas crises aparecem as oportunidades. E nós estamos numa crise que muitos de nós jamais imaginou que estaria passando, mas que após ela, passada essa crise, certamente virá um novo leque de oportunidades. E eu queria falar um pouquinho, voltado no setor que hoje falo como representante do setor da construção civil, e trazer aqui para essa sala, para este debate, algo extremamente oportuno. O setor da construção civil, ele movimenta, ele é integrado com 92 outros segmentos. Então, Sebastião, a construção civil ela está linkada a 62 segmentos de indústria e comércio e a 35 atividades de serviços. Então, ao empresário da construção civil, fica o clique da importância de estar vivo. E aí tem tudo a ver com o que a Karina acabou de mencionar sobre o momento certo de se tomar um remédio com os mecanismos muito bem explicitados pelo Reinaldo, com clareza, Reinaldo, parabéns mais uma vez, clareza, atividade, né? Uma didática fluida e que só me restaria, Reinaldo, algumas questões que eu acho que de ordem muito prática poderiam ser debatidas, seria muito importante ouvir de você. Uhum. Duas peculiaridades que eu queria trazer do setor da construção. Uma, grande parte das empresas dependem de obras públicas, né? Então, quando se fala em mácula, há editais que já se faz vedação a empresas que estejam, porventura, em processos de recuperação judicial. É uma coisa que eu gostaria de ouvir de você. Outra, é muito difícil, Reinaldo, ainda não se fez por acontecer, que haja previsibilidade no transcorrer dos contratos públicos, né? Não é à toa que nós estamos até trazendo a Belém um ciclo de debate que chama o labirinto das obras públicas, porque realmente é um labirinto. As empresas muitas vezes entram sem saber quando, onde e como vão sair desse labirinto. E numa demanda judicial, numa hipótese de uma empresa em recuperação judicial, cito um exemplo recente de colegas meus, empresários, que estavam com empresas em recuperação judicial e com atrasos recorrentes por parte do setor público, o administrador judicial nada pôde fazer, ou pouco pôde fazer, para intervir para que o contratante cumprisse com a parte que lhe cabia. Ora, ouvindo de você, Reinaldo, o risco de que, com a hipótese de haver até mesmo uma negativa, né, ou uma rescisão do plano, acho isso um ponto bastante vulnerável. Não sei se procede esse temor. E gostaria também de levar um pouquinho também para o segmento de privado, né? Notadamente, o segmento imobiliário. Reinaldo, banco só dá guarda-chuva quando está sol. Segmento imobiliário, a empresa que esteja em recuperação judicial, a dificuldade de se tratar ou de se buscar, né, aprovações de novos empreendimentos, por maior que seja a taxa de retorno desses empreendimentos, por mais convidativas que sejam, certamente a mácula prevalecerá. Então, em forma muito prática, eu queria ouvir da sua percepção de que tipo de mecanismos, né, podem ser utilizados para que as empresas possam utilizar deste artifício, mas que sejam menos impactadas com possíveis sequelas ou até mesmo com possíveis descumprimentos de ordem de terceiros,
né, no caso de seus contratantes que não cumpram com a parte de que lhe cabe e que possam pôr em risco o andamento do plano. No mais, era isso. Obrigado. Eu agradeço a intervenção, Alex. Eu agradeço mesmo. Abraço no Marcelo, que é meu amigo, meu engenheiro do coração. Ele e o Paulo Henrique construíram minha casa no Mosqueiro, e que está lá até hoje, de pé, direitinho. Então, vamos lá. A lei, esta lei, é brasileira, tá? Ela tinha um dispositivo, e tem, expresso, que o juiz só poderia dar a recuperação judicial para o empresário se ele apresentasse a certidão negativa de débito tributário. Ora, isso é um paradoxo, isso é uma antinomia. Se eu estou em recuperação judicial, o primeiro que eu não pago são os impostos. É uma coisa lógica. Eu não posso deixar de pagar meus empregados, porque senão não tenho gente, não tenho produto. Mas os impostos eu deixo para lá, vou negociar. Esse dispositivo, Alex, que continua escrito, ele não mais é prevalecente. Por quê? Porque o judiciário sentiu que esse dispositivo, só ele faria ruir todos os 200 e poucos artigos da Lei 11.101. Há um dispositivo também, e este continua em vigor, que proíbe o empresário que esteja em recuperação de receber benefício fiscal, 195 artigos da lei. Proíbe que o sujeito receba benefício fiscal, recursos públicos, o que não me parece ser uma boa contribuição do legislador para isso. Se eu quero recuperar a empresa, quero mesmo, eu preciso mantê-la respirando. E como você bem colocou, se eu tenho muita obra pública e entro em recuperação judicial e se eu trabalho preferencialmente para órgão público, e daí eu não posso receber recurso público, então eu não vou me recuperar. Então, são coisas que não é a lei que vai dizer, mas a inteligência do juiz, dos advogados e dos empresários que vai contornar o problema. Montar o lé com o cré para dizer, olha, companheiro, assim você não me recupera, você me ajuda a me matar e mais rápido. São dispositivos que, ora, dá com uma mão para tirar com a outra. No mais, você tem inteira razão, porque isso faz parte da história dos processos concursais, do estigma da falência, do estigma da recuperação judicial, daquela pecha que tem, eu não vou fazer negócio com esse cara. Eu me lembro que nós tínhamos aqui em Belém, nós tínhamos um tal de monitor mercantil, que era lido todos os dias, e o banco, porque eu prestava serviço, a gente se aparecesse o nome, o pedido de falência contra a empresa B, esse cara está queimadíssimo aqui, eu não dou mais nem um centavo. Isso está correto? Claro que não. Isto é um preconceito, e um preconceito errado. Mas funciona assim. Infelizmente funciona assim, porque as pessoas não entendem o sentido da coisa. A recuperação judicial é para prosseguir trabalhando, produzindo, empregando, cumprindo as suas finalidades. Agora, eu só posso cumprir as minhas finalidades se eu tiver como fazer isto. E se você me secciona os canais que alimentam a minha possível recuperação, eu não vou chegar nunca lá. Então, embora seja verdade o que você está dizendo, na prática, que os caras se fecham e se fecham mesmo, eles não têm razão porque eles não estão ajudando a coisa. A superação da crise, e isso, o que é ruim pode ficar pior. Então, é bom que a pessoa entenda isso como entender que o administrador judicial ele não vai substituir o empresário, ele vai fiscalizar o cumprimento do plano. E muita gente pensa
que o administrador judicial vai sentar no lugar do presidente, do diretor jurídico ou do diretor financeiro e vai dar as cartas. É um nome, mas não é a verdade. E os nomes, as nomenclaturas mal postas, às vezes, conduzem a pessoa à interpretação errada. A recuperação judicial ela tem um espírito e é muito relevante o espírito dela, é muito alvissareiro, como disse o Sebastião. Muito. É para preservar mesmo. É para manter a unidade produzindo, cumprindo suas finalidades, pagando os seus débitos, que vão vencer, o salário do vigia, o salário da secretária, enfim. E se você não me permitir que eu receba dinheiro, isso cai por terra e não tem como eu me recuperar. Mas eu agradeço a sua intervenção. Senhores, alguém teria mais algo a acrescentar? Nós já estamos aqui nos aproximando nesse papo bom que a gente está levando, extrapolamos aí 30 minutinhos do nosso tempo regulamentar, chamamos assim, mas é porque as coisas vão fluindo e é assim mesmo. Mas se não tiverem, eu encaminharei para o encerramento desse nosso encontro aqui. Teríamos mais algo a acrescentar? Não. Eu tenho, Antônio, eu tenho para te dizer que eu me enrolei aqui, que vocês subiram. Eu chamei o Marcelo aqui pelo WhatsApp, meu filho, e ele veio, e agora eu estou satisfeito porque estou vendo vocês. Só está faltando o Alex aí. Que bom. Mas tá bom, nós estamos lhe vendo muito bem. Queria, doutor Reinaldo, agradecer o convite, poder participar e assistir essa bonita aula sua. E também agradecer aqui a gentileza do Alex, com as palavras, do Antônio, da Karina, por estar aqui junto nessa sala com todos vocês. Prazer muito grande, que Deus abençoe a todos. Tá, muito obrigado, eu agradeço especialmente a Paula Viana, que inventou essa história desta vez, e me recomendou que eu desse uma olhada nas pequenas e microempresas, que são realmente o fator, os piccoli empresari dos italianos, né? O fator de alavancagem da nossa economia. Então, eles precisam desse apoio, eles precisam dessa forma de superação e conhecer que pode. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que a grande parte das empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, tem uma vida que não excede a 2 anos de coisa. Porque são tantos os encargos, são tantos os impostos, é tanta desinformação, que o cara deixa o emprego lá pelo PDV, Programa de Demissão Voluntária, monta o seu negócio e quebra em seguida. Isso é terrível e a gente não poderia pactuar com isso, a gente deveria encontrar formas de ajudar, de demonstrar. O Sebrae, eu acho que faz isso, faz com muita propriedade e deveria ter mais preocupação. Os órgãos públicos deveriam ter muito mais preocupação com isso, porque disso depende o nosso sucesso, progresso, satisfação pessoal. E olha, eu estou muito satisfeito de vocês terem me ouvido. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. O Alex sumiu, não estou mais vendo ele aqui. Eu acho que ele estava lá em... Eu estou aqui, doutor. Ah, tá aí, agora. E obrigado por tudo. Fico à disposição de vocês para amanhã ou depois, quando quiserem falar. Eu estou sempre no meu telefone de sempre e em casa, porque eu estou tipo prisão domiciliar agora, né? Uhum. Doutor Reinaldo, complementando, diz que o tratamento, quando foi criado as micro e pequenas empresas e o Sebrae, era para dar um tratamento diferenciado e simplificado. E o que tem ocorrido é que nem às vezes é tão simplificado e não é diferenciado. E a nossa batalha, a nossa luta o tempo todo é para fazê-la com que elas sejam diferenciadas realmente e simplificadas. Exatamente. Karina, se você me permitir, é porque eu acho que tem um assunto aqui que vai
ser bastante interessante ao Sebastião. Me ocorreu agora, ouvindo aí a ideia da doutora Paula, eu agradeço também o convite, que o Sinduscon, Sebastião, você sabe que nós temos um projeto, né, compartilhado, voltado para micro e pequenas empresas do setor da construção, um projeto que com a parceria do Sebrae. E aí a ideia que me ocorreu agora, Sebastião, é da gente remodelar parte desse projeto para que haja dentro a ação integrada do Sinduscon com o Sebrae, prestando esse tipo de assessoria para as empresas, sabe, Reinaldo? Já que o escritório Silveira Dias é o escritório que atende ao Sinduscon, nós poderíamos estruturar isso e oferecer de uma forma muito satisfatória, com conteúdo riquíssimo, né? Um privilégio para esses micro e pequenos empresários de ter, de repente, uma consultoria com valores que eles pudessem ser assessorados e buscar, aí, linkando, mais uma vez, com o que a Karina colocou, no momento certo. Não esperar a doença tomar a vez e a coisa ficar irremediável. Fica logo a ideia, Sebastião. Eu vou procurar o Rubinho para a gente tratar disso aí, viu, Reinaldo? Da gente estruturar isso aí, porque eu acho que vai ser bastante oportuno. No mais, agradecer mais uma vez e reiterar aí a satisfação e a honra de estar aqui dividindo essa sala com vocês. Conte comigo sempre. Contem. Tem todo o nosso apoio. Olha, Alex e Sebastião, tem muito pequeno empresário que presta serviço para o amplo segmento de concessionários, não? Então, a gente pode viabilizar alguma coisa também voltada para o segmento, nos prestadores de serviços também, não? Pode ser uma alternativa. Bom, eu quero agradecer aqui a todos, ao Silveira Dias, ao Dr. Reinaldo, com essa aula muito promissora acerca desse dispositivo, e agradecer também a todos aqui que contribuíram ricamente com essa discussão aqui, também a você, Antônio. Obrigada, e pelo convite, que eu me senti muito honrada por participar desse momento. Obrigado a você. Obrigada. Senhores, muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades de nos encontrar para debater estes e outros assuntos, e estamos sempre à disposição, não somente dos senhores diretamente, mas das entidades, do mercado, para auxiliar naquilo que a gente se propõe, né? E esperemos que consigamos superar essa crise, mais essa crise, que um dia a gente se reúna para poder celebrar isso aí tudo. Muito obrigado, boa noite a todos e também aos participantes aqui que nos acompanharam nesse encontro.